Saudações, pessoal. Meu nome é Vitor Capelari. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre empreendedorismo com o Francis, do Sebrae. Eu e... Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Guilherme Barbudo e vamos estar conversando sobre empreendedorismo, ainda mais nesse tempo de pandemia, que está bem difícil. Vamos nessa, pessoal. Primeiramente, agradecer ao Francis por ter topado conversar com a gente. Muito obrigado, Francis. Tem como a gente começar esse bate-papo com você se apresentando, falando um pouco sobre a sua carreira, qual é o seu cargo atualmente, como é que você chegou a ter ele e o que é o Sebrae? Vai explicar para o pessoal que está nos ouvindo? Primeiramente, eu em nome do Sebrae, meu nome é Francis Lago, eu agradeço vocês, por esse convite. Eu acho que é sempre importante a gente estar tratando sobre os pequenos negócios, o ambiente dos pequenos negócios, seja pelas diversas plataformas que nós temos, O Sebrae também tem tido esse desafio de trabalhar o conteúdo, seja do empreendedorismo, gestão, inovação, por podcast, por vídeos, por webséries. Eu acho que isso é super importante. Parabenizar vocês, por essa iniciativa de trabalhar essa temática, de estudar essa temática. Isso é muito importante, principalmente Sebrae reconhecemos e compreendemos a necessidade de jovens, que possam se aprofundar mais dentro desse contexto, possa trazer novas possibilidades para a gente que é do Sebrae. Bem, primeiro ponto, meu nome é Francis Lago, eu sou consultor há mais de 10 anos aí, No Sebrae, especificadamente, eu estou há 14 meses. Mas antes de entrar no Sebrae, eu trabalhei com consultoria empresarial particular, fui docente na área de administração, coordenador de curso técnico. Nesse decorrer de toda a minha vida, eu atendi mais de 8 mil empreendedores em diversas áreas de empreendedorismo, inovação, marketing estratégico. Sou formado em administração de empresas aqui na PUC de Poços, fiz algumas especializações na FGV, na USP, na área de gestão empresarial e marketing estratégico, especialização também em educação empreendedora na Universidade Federal de São João del Rei e especialização em design institucional. Como eu sempre me interessei aí pela parte de educação, eu me aprofundei nessa área de design instrucional à distância, que é criar cursos. Porque o consultor, ele também, além dele ser um consultor, entender de negócios, ele também é um educador, Então é importante que a gente compreenda como que é o processo aí de educar gestores, dentro das perspectivas da educação empreendedora. O que é o Sebrae? O Sebrae é uma instituição privada que recebe recursos públicos, é uma instituição aí, nós temos o Sebrae Nacional que pensa essa área estratégica do Sebrae como um todo, e o Sebrae, cada estado, em cada UF aí, que traz a sua característica própria aí, com produtos, às vezes, misturando esse mix entre produtos de maneira nacional e também estadual, com algumas características próprias. Onde que o Sebrae atua? O Sebrae atua em duas vertentes. Aquela voltada para o suporte empresarial, suporte para os empreendedores, na área de gestão, na área comportamental, relacionada ao comportamento empreendedor. Nós temos aí o Empretec, que é uma metodologia da ONU, que é um curso de empreendedorismo fantástico, que quem não fez deve fazer, que você pode fazer uma vez só. Ele é uma metodologia da ONU, porém o Sebrae, no Brasil, quem aplica essa metodologia é o Sebrae, que trabalha com comportamento. E nós temos também o viés aí, da parte de gestão, marketing, finanças, gestão de pessoas, estratégias, diversas áreas. E nós traduzimos esse suporte empresarial de que maneira? Por intermédio de palestras, cursos, seminários, workshops, eventos. O Sebrae tem, é uma outra vertente do Sebrae, além do suporte para o pequeno negócio, ele também trabalha aí, nessa intervenção junto aos atores desse ecossistema de empreendedorismo e inovação, como prefeituras, associações comerciais, sindicatos. Por que o Sebrae faz isso? Porque não basta para o Sebrae trabalhar com os pequenos negócios e não preparar o ecossistema, Então não basta que um ambiente, não basta que um negócio esteja preparado se o ambiente onde ele está inserido não está preparado. Então hoje o Sebrae também tem projetos de fomento desse espaço junto com as prefeituras, junto com as instituições como um todo, as entidades de classe,
de maneira que fomenta isso. O Sebrae também tem um projeto que é a Sala Mineira do Empreendedor, em parceria com instituições locais, seja a prefeitura, seja outros órgãos, que essa Sala Mineira do Empreendedor também auxilia, ele é um braço, ele é uma capilaridade do Sebrae no contexto do quê? De ajudar principalmente o microempreendedor individual, mas também trabalha com microempresa, empresa de pequeno porte, ajuda o empreendedor individual a se formalizar, tá? Trabalhar questões relacionadas aí, controles financeiros, dar aquele pequeno passo. Eu não sei qual que é a formação de vocês, mas se for da área de administração, né, vocês sabem, muitas vezes nós que somos administradores, nós somos preparados para enfrentar as grandes corporações. Você vai estudar finanças, você fala aí de valuation, você fala aí de questões relacionadas à finança corporativa, mas nós não somos preparados, às vezes, para administrar o pequeno negócio, né? Enxergar o pequeno negócio e trazer ferramentas que facilitam. E o Sebrae está nessa frente. Auxiliar o quê? O pequeno negócio. Traduzir o que tem de mais moderno no mercado. O que tem mais de moderno no mundo do empreendedorismo? É isso. Oh, beleza, vamos traduzir isso por intermédio de cartilhas, palestras para o pequeno negócio. E isso são as duas vertentes, né? A vertente suporte empresarial e essa intervenção, né? De maneira mais local, de parcerias locais, de maneiras mais regionalizadas, para preparar esse ambiente para o pequeno negócio. Francis, é até interessante que você falou sobre a questão do ecossistema. Uma dúvida a respeito disso, porque acho que muita gente já ouviu falar dessa metáfora, tem muito coach, muito palestrante usando aí fora. Você precisa ter um tubarão no seu aquário para fazer você se movimentar, e que aí você teria grandes ideias como empreendedor, você seria um negociante melhor, porque, enfim, o tubarão ter um risco traria mais chances para os negócios. Só que o que a gente vê agora é que, na verdade, durante uma crise econômica, as pessoas não vão empreender demais. Elas vão ficar com medo de empreender e vão tentar ficar no mais seguro, no mais confortável. Então, o que a gente percebe é que, na verdade, a crise, o tubarão, ele não traz mais oportunidades, ele traz mais riscos, e isso faz as pessoas mais conservadoras. Então, em que sentido o Sebrae abre espaço e facilita para as pessoas poderem empreender? Em que sentido que o Sebrae ajuda as pessoas a buscarem inovação em novos negócios? Que tipo de suporte que o Sebrae dá para essas pessoas? Essa metáfora que você utilizou, ela é positiva, ela é negativa? Na realidade, eu acho que ela é até muito mais positiva. Porém, qual é o fator determinante dessa metáfora que você utilizou do tubarão aí, estendendo a questão aí desse desafio, né? A gente fala em crise, mas é importante a gente entender isso como desafio. Depende de uma coisa muito importante, mentalidade. Nós trabalhamos muito o conceito aí da mentalidade empreendedora, do mindset empreendedor, do mindset crescimento. Tudo depende do seu ponto de vista. Tá? Tudo depende da maneira como que você enxerga as coisas. O que nós estamos enfrentando no momento, ele só evidenciou algumas coisas que já estavam acontecendo. Como assim? Aquela empresa que não estava preparada de maneira estratégica, não tinha um planejamento estratégico, não tinha uma visão de mercado, não estava atenta a esse tubarão aí que você estava falando, ela sofreu exponencialmente nesse momento. Então, eu acredito assim que esse momento, o que ele veio trazer? Para aquela empresa que o mercado pedia que ela se transformasse digitalmente, que ela levasse para a sua cultura inovação, cultura de empreendedora, ele só fez o seguinte, ele deu uma chacoalhada na árvore, ou seja, você tem que transformar, você tem que mudar. Né? Então, empresas que já não estavam bem, elas se sentiram totalmente abaladas. Porém, nesse processo de acompanhamento de empresas, principalmente nesse momento Covid, o que eu prestei atenção? Empreendedores que possuem mente empreendedor, que possuem uma mentalidade aberta e que estavam mais preparados, possuíam um planejamento, um fundo de reserva, né, enxergava coisas positivas em desafios, se saíram melhor. Né? Eu encontrei muito empreendedor que tinha recurso aí que dava para ele ficar 1 ano fechado. Né? E o que ele estava se preparando? Ele estava se preparando assim, olha, eu preciso reinventar meu negócio, eu não tinha tempo para isso, agora eu vi que é necessário. Então eu vejo que esse momento, igual você disse aí, tem empreendedores que têm medo. Beleza, o medo, ele vai ser sempre latente. O ser humano, se tem uma coisa que nós não estamos acostumados, é a mudança, e principalmente a mudança brusca. Mas eu encontro empreendedores que gostam de mudança, sim.
Mas será que a questão dele é a mudança ou é o risco? Né? Então, a grande maioria das pessoas não tem essa facilidade com a mudança. Primeiro ponto. Segundo ponto, de que maneira que o Sebrae pode auxiliar o pequeno negócio nesse contexto de vislumbrar esse momento como algo positivo e inovar? De várias maneiras. Primeiro ponto, ajudar na mudança de mentalidade. A mentalidade é tudo. Eu acredito que nós somos aquilo que nós pensamos. Como assim? Se você acorda de manhã, você olha para o céu, está chovendo, ou está fazendo sol, ou está frio, e você vê perspectiva boa em tudo, o mercado é da mesma maneira. Né? Eu vejo muito empreendedor e muitos profissionais que fazem o quê? Levanta cedo, se está chovendo, ele está reclamando, se está fazendo sol, ele está reclamando, se está fazendo frio, ele está reclamando. O mercado é isso. Né? Nós nunca encontraremos mais a palavra estabilidade no dicionário do empreendedor. Né? Então, o Sebrae pode auxiliar o quê? O primeiro ponto, mudança de mentalidade, ver tudo isso como oportunidade. Aquela velha e retórica frase, enquanto uns choram, o outro vem de lenço. Né? Enxergar a oportunidade. Eu, particularmente, acredito que essa crise que nós estamos passando, esse grande desafio, para quem deseja mudar, para quem deseja ter mentalidade, isso é muito positivo. Nós vimos aí no último fim de semana, no feriado de 7 de setembro, as praias lotadas. Ou seja, em plena pandemia, as praias lotadas. O que significa isso? Que muitas pessoas não mudaram a mentalidade. E isso também vale, a gente pode levar isso para o setor de negócio. Muitas pessoas mudarão a sua mentalidade, muitas pessoas mudarão a sua atividade de negócio, muitas pessoas enxergarão o cliente de maneira diferente, mas muitos não. Dentro daquele contexto de hardware e software skills, ou seja, os software skills, o comportamento, as habilidades, essa questão mais pessoal do que externo, depende muito da mentalidade. Então, o Sebrae pode auxiliar, primeiramente, dentro do contexto da mentalidade, né, com palestras relacionadas à visão, empreendedora, pensamento empreendedor. E pode auxiliar também no contexto de revisar o modelo de negócios. Ou seja, o que o modelo de negócio ele atende? Conjunto, né? Ele mostra para você como que você entrega valor para o cliente. Possivelmente, um negócio, a proposta de valor estava alinhada antes do Covid, essa proposta de valor ela deu uma modificada. Então, é importante que os empreendedores observem, ou seja, aquilo que era valor para o meu cliente antes do Covid, ele continua sendo. Porque é essa proposta de valor que vai fazer com que os negócios continuem competitivos. Vou citar um exemplo para que o empreendedor que esteja ouvindo a gente possa entender. Muitos anos atrás, qual que era o modelo de negócio de um circo? Era aquele circo, né, totalmente formatadinho, que você chegava, tinha aquele palhaço, tinha a mulher barbada, tinha o Globo da Morte e tinha os animais. Beleza. Aquele contexto, antigamente, 20 anos, 30 anos atrás, atendia como proposta de valor o cliente. Com o tempo, o encantamento foi caindo, né? Principalmente com realidade virtual, com realidade aumentada, com chatbots. Aquele circo, aquela magia já não atendia mais a dor do cliente. O que o Cirque du Soleil fez? O Cirque du Soleil pegou aquela dor do cliente e chegou com uma nova proposta de valor. O encantamento, a magia, né? Então, ou seja, e isso é de vital importância, que os negócios sempre vislumbrem. Será que o meu negócio está atendendo a proposta de valor? Né? Antigamente, para você escutar uma música, você comprava um CD de um cantor. Hoje, a música do cantor está no Spotify. O que é isso? Isso é inovação em modelo de negócio. O táxi. O que a Uber fez? Apesar que a Uber ela não é um táxi, né? Ela oferece serviço de plataforma, mas o que ela facilitou para o cidadão comum? Oferecer serviço de transporte com tecnologia. Isso é inovação em modelo de negócio. Então, o Sebrae pode auxiliar o empreendedor a repensar esse modelo de negócio, a repensar a persona do seu negócio, a traçar o quê? Essa jornada desse novo cliente. Será que o cliente hoje compra produto ou compra experiência? Tá? Hoje a gente pode dizer, né, que o cliente está muito mais preocupado com o porquê que você faz, mas o que você faz.
o cliente quer empresas que estejam alinhadas com o cotidiano, com o propósito, com a proposta de valor. Então, o Sebrae pode auxiliar o pequeno negócio desde a mentalidade. Por que eu falei da mentalidade? Não adianta você ter uma gestão inovadora se a sua mente continua não inovadora. Então, primeiro, a mudança do comportamento do consumidor, do cliente, do empreendedor, né? Para depois nós pensarmos na gestão, tá? Porque a empresa e o empreendedor, a empresa e os funcionários e o produto muda quando a cultura também muda. A transformação digital, ela depende de um fator analógico, que é o ser humano. O digital depende do analógico. A transformação digital só acontece no negócio quando as pessoas estão dispostas a modificar e mudar. Sobre isso eu concordo muito com você. Principalmente a parte que hoje em dia não se vende mais um produto. Se vende mais aquele sentimento que o produto entrega. Igual até Coca-Cola. Eles falam, beba refrigerante. Não, abra a felicidade. Você vai ver a propaganda de um carro, vende status, vende conforto, mobilidade, liberdade. Vende mais uma lata que anda. Podemos colocar de forma bem bruta. Isso é tão verdade. Qual que é o grande sucesso da Apple? Né? Qual que é a diferença da Apple? A Apple ela teve as mesmas oportunidades e os mesmos desafios das outras empresas. Só que a Apple, ela fala na sua estrutura de venda para o produto, no seu marketing, o seu propósito. Ela não está oferecendo um aparelho, porque um aparelho amanhã pode não ter significado mais para o seu cliente. Ela vende um posicionamento, ela vende solução. Ela alinha o posicionamento do cliente. Então, é importante que os negócios... Por exemplo, quando você vai numa cafeteria de alto padrão, para pessoas que querem consumir café de alta qualidade, ele não está vendendo café, ele está vendendo experiência, ele está vendendo design, ele está vendendo degustação. Então, é importante que o negócio entenda o quê? O cliente está comprando um pacote de coisas. O que é a proposta de valor? Preço é o que a gente paga, valor é o que a gente leva. Quando você vai numa cafeteria sofisticada e o ambiente é gostoso, o café é de primeira qualidade, tem tecnologia, tem um livro para você ler, tem N coisas. Você sai de lá, o café você já tomou, mas a experiência continua em você. E é isso que nós temos que vender, experiência. É o que a Disney faz. A Disney vende experiência, encantamento. Com toda certeza. E também sobre o ponto que você tocou em se adaptar ao digital, hoje em dia você pode ter uma empresa sem ter um local físico. O Mercado Livre proporciona isso. Várias empresas, o WhatsApp, você posta um store lá, você já consegue ter uma certa publicidade e vender. Claro que muitas vezes o espaço físico faz toda a diferença. Mas para você começar o negócio, hoje em dia, só ter a presença digital é um grande diferencial. Tanto que muitas empresas hoje em dia estão morrendo por não querer se adaptar ao digital. E o interessante é o seguinte, quando a gente fala digital, não significa que o presencial não terá espaço. Mas olha que interessante. Há muitos anos atrás, se você queria fazer propaganda, comunicação, você fazia um panfleto, você fazia um outdoor, o panfleto você saía distribuindo na casa das pessoas. A rede social, o que é? Você constantemente em presença com as pessoas, porque as pessoas deitam para assistir um filme, dá uma fuçada no celular. As pessoas estão na praia, olham no celular. O que é isso? É a possibilidade de você ter contato com o seu cliente sempre. Então, não tem sentido não querer aderir a tudo isso. Tá? E antigamente, quando eu fiz faculdade na PUC, a gente ia fazer pesquisa de mercado, a gente tinha que pegar o questionário e sair para a rua, porque era a realidade do momento. Hoje, com as métricas do Instagram, do Face, da fanpage, do Google AdWords, do Google, o Google Analytics, que é a grande supra-suma aí das métricas, você sabe o comportamento do cliente em tempo real, você sabe o que ele está fazendo, o que ele quer, o que ele gostou, o que ele deixou de gostar, né? Então, isso é muito mais vantagem para o negócio do que desvantagem. O grande problema aí, o que é? Sabe o que às vezes eu encontro um pouco com pessoas que estão empreendendo, né?
às vezes eu acho que existe aí uma certa preguiça empreendedora, né? Ou seja, a pessoa, ela quer empreender, mas ela não quer sentir a dor. O que é a dor? Fazer um plano de negócio, sofrer com aquele plano de negócio, fazer pesquisa de mercado, analisar. Eu acho que não está muito no contexto do brasileiro fazer o quê? Ter essa cultura de aprendizagem constante, de ouvir um podcast, né? Então, empreender hoje é sofrer, é sofrer no sentido de sacrifício, né? De estudar, de sentar, de olhar, de ler mesmo, de pesquisar mesmo, de buscar informação mesmo, de uma coisa que eu me preocupo muito. É muito mais interessante você ser especialista em cliente do que ser especialista em negócio, porque quando você é especialista em cliente, você é especialista em negócio, né? A gente tem que voltar o nosso olhar para o cliente, não só voltar para o negócio. Por isso, hoje que é tão importante a gente estudar e aprofundar sobre o Customer Experience, o Customer Success, né? Ou seja, qual que é o sucesso do cliente? Ou seja, o sucesso do cliente ele é resultado da experiência do cliente, né? Se eu tive 20 microcontatos com a empresa, não adianta o contato relacionado ao produto ser legal se os outros não foram positivos, se o pós-venda não foi positivo, né? Então, a gente precisa estar junto do cliente e mostrar para ele que o sucesso dele é importante para a gente também. Até complementando o que você está falando, a minha área de atuação, eu trabalho com web designer, mas eu também faço alguns outros trabalhos na área de marketing digital. E a gente percebe muito que hoje em dia os empreendedores, as pessoas que querem começar a inovação, às vezes pedem para eu criar um site, para fazer uma postagem, alguma arte, eles só querem, enfim, eles só querem quantidade. Você mesmo falou, as pessoas hoje em dia estão no celular toda hora. Só que quantas lives a gente está vendo por dia? A gente está sobrecarregado disso e o pessoal quer cada vez mais. Posta umas 50 artes aí do meu negócio que a pessoa vai ver. Mas não é com quantidade que você ganha, é com qualidade e planejamento. O que você falou é muito verdade. Falta para o brasileiro a ideia e a noção de que você precisa ter o planejamento. Por exemplo, querendo ou não a gente ter esse negócio de experiência, o negócio ainda existe para solucionar um problema do cliente. Seja um problema que ele sabia que existia ou que ele não sabia. A gente tem, por exemplo, a Netflix, que surgiu no início, ela levava os filmes, entregava na casa da pessoa. Aí eles começaram a ver que estava surgindo na internet, se moveram para o streaming. Aí depois eles começaram a ter problema com os estúdios e começaram eles mesmos a produzir o conteúdo. Enfim, eles souberam mudar o negócio deles e mudar a experiência que eles ofereciam, mas mantendo a solução do problema, que é oferecer conteúdo de forma fácil para as pessoas. Só que o pessoal, eles pegam essa noção deles e eles não fazem um planejamento de mudança, de futuro, de noções de marketing, de noções técnicas. Eles não têm um planejamento. Eles ficam fechados no negócio deles, vendendo 50 mil artes, porque eles acham que só na quantidade eles vão ganhar o cliente. Acaba perdendo no final, por conta que, tem muitos status, vai lá, pula, 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 e não vê nada. Pode acontecer muitas vezes. Você falou uma coisa muito importante aí, que particularmente tem sido muito a minha preocupação. Hoje o contato do cliente com o marketing, ele é muito menos linear do que era antigamente. Então, você entra no Instagram, você buscou lá empreendedorismo. Você entrou no perfil, você não gostou, você saiu daquele perfil, o Instagram já está te mostrando 500 mil, né? E o que a gente tem verificado? Existe muito criação de conteúdo, mas criação que seja realmente relevante, né? É o aspecto do coach. O coach, eu acho assim, uma metodologia fantástica, porém, algumas pessoas têm banalizado a metodologia. Né? O coach é importante você utilizar as ferramentas para formação profissional, para formação do empreendedor, mas de maneira efetiva. Né? A gente encontra muitas vezes profissionais que levam essa metodologia para as redes sociais, mas que não têm essa vivência. Né? Então, assim, hoje qual que é o grande desafio? O próprio empreendedor já faz conteúdo. Hoje, por exemplo, o empreendedor ele tem Adobe Spark, ele tem Canvas, ele tem N ferramentas que ele pode criar conteúdo. Né? Agora, o grande desafio é que as pessoas criam conteúdo que realmente gera atratividade. Porque o marketing de conteúdo, ele vive nessa dicotomia, né? Marketing de conteúdo e marketing de atratividade. A gente precisa nutrir o nosso cliente com aquilo que realmente que é importante para ele. Né? Então, o grande desafio hoje, o que é? Ou seja, eu tenho uma loja de roupa. Né? Eu vou ficar postando só foto de produto?
Não necessariamente. Eu tenho que nutrir o meu cliente com outras informações que são importantes para ele, né? Ou seja, a ferramenta, ela traz fatores positivos, mas ela também pode trazer fatores que não são tão positivos. E o empreendedor, ele precisa aprender a gerir esse digital. É o que a gente fala aí, né? Antigamente, o cliente sentava em frente a uma TV e era uma comunicação de um para muitos. Uma TV famosa ia lá, postava um produto, fazia um comercial, ela era de um para milhões de pessoas. E o cliente, ele não tinha interação para colocar a opinião dele. Agora, com a comunicação digital ela veio muito costurada pela comunicação social, né? O indivíduo hoje entra na rede social para ele saber a opinião das pessoas com relação ao produto. E se o produto não é legal, ele opina lá, né? Então, hoje existe um grande desafio. O que é? O cliente participa na concepção de produtos, de maneira nas redes sociais, participa na opinião com relação à marca, e o empreendedor tem esse desafio. Ele tem que estar preparado para a hora que ele vá para as ferramentas digitais, ele esteja preparado para gerenciar o risco. Porque pode ser algo muito positivo, mas pode ser algo negativo também, né? Porque hoje o consumidor, ele está no centro do processo de comunicação, né? E você falou uma coisa muito interessante, eu trabalho com design, beleza. E hoje o design tem esse grande desafio de construir essa experiência do usuário, e que ela seja o mais fácil possível, que auxilie no processo de compra. Antigamente nós tínhamos sites ou e-commerce, para você comprar um produto, você tinha que fazer 300 mil cadastros. Hoje, né, com essa grande tendência do low touch aí, que o indivíduo vai comprar num pequeno toque no rápido, isso aí é um grande desafio para os negócios levar e encurtar essa relação com o cliente e gerir isso tudo. Tem uma estratégia paralela que eu já ouvi falar, que muita gente compara às vezes com a questão física do supermercado. Que, por exemplo, no supermercado, por que você não tem tantas cestas de mão e você tem mais carrinhos, que é mais fácil de empurrar? Porque na cesta de mão, cada coisa que você compra, você coloca, você percebe o peso. E aí vai pesando, vai pesando, vai pesando. Ou você já percebeu que no supermercado não tem relógio? É para você não ver o tempo que você está perdendo lá dentro. Às vezes tem uma música tranquila, que é para você ficar... Enfim, você tem que gostar de atmosfera para você ficar lá comprando coisas. A do site é a mesma coisa. Quanto mais dificuldade, quanto mais você tem que cadastrar aqui, preencher esse formulário, eu coloco uma foto, manda o PDF aqui. Quanto mais coisas você vai colocando no caminho entre você e o cliente, mais ele vai ter tempo de pensar, peraí, eu não estou gostando de eu estar aqui e eu podia estar comprando em outro lugar. Então por que eu não vou para outro lugar? Eu podia abrir uma segunda guia e ver meu Facebook. Então por que eu não faço isso? Então, se ele tem essa fuga mais fácil, você tem que ser cada vez mais fácil e mais atrativo, para ele querer comprar e comprar rápido. Sim, tem pesquisas que falam, o empreendedor tem que compreender todo esse contexto, como que funciona, como que é essa experiência, como que é esse comportamento, né? Tem empreendedores que se preocupam muito, por exemplo, em aumentar muito o mix de produtos. E tem pesquisas que dizem que quanto maior o mix de produto em determinado segmento, mais é difícil a tomada de decisão pelo cliente, né? Então, descobrir esse time certo, esse momento certo, eu tenho um negócio. Qual é o mix de produto? Qual é a minha estratégia de marketing que faz sentido para o meu cliente? Isso é importante. Principalmente essas estratégias nas redes sociais, nas mídias digitais, ela tem que fazer sentido e facilitar o processo de compra. Porque se você entra no site, você encontrou dificuldade para poder comprar, você acabou de sair do site, os algoritmos ali vão estar entregando para você informações de outros produtos que talvez pode atender a sua necessidade, né? Mas, Francis, uma pergunta que eu gostaria de fazer é para quem está começando a empreender, no caso, que está meio sem rumo, não sabe por onde começar. Qual que você acha que seria o primeiro passo para ele começar a estruturar a empresa? Nós, dentro do Sebrae, e eu particularmente, trabalho alguns passos que são interessantes. Quando uma pessoa chega para mim e fala, eu quero empreender, quais são os caminhos? O primeiro passo que a gente fala é o alinhamento de propósito pessoal com o profissional. Como assim?
Quando você empreende, você vai ter a liberdade de falar assim, ó, segunda-feira eu vou para a praia, né? Só que você vai ter uma outra dificuldade, que você vai trabalhar muito, você vai dedicar, tem épocas que você vai trabalhar fim de semana. Então é importante que no momento de empreender, você esteja alinhado, né, com o seu propósito de vida. Será que eu estou afim disso? Né? Realmente é o que eu amo? Né? Qual que é o alinhamento? E somado a isso, o segmento que eu estou escolhendo está alinhado com aquilo que eu quero para a minha vida? Né? Então, assim, o primeiro passo que a gente faz é isso. Por quê? Porque, às vezes, você vai e empreende numa área, às vezes a área é até propícia, mas você vai e quebra ou fecha porque você não tinha paixão. Empreender, na minha concepção, é paixão. Por que é paixão? Se amanhã não está dando certo, você continua insistindo porque é uma paixão pelo que você faz. Né? E se você tiver um sócio, for ter um sócio, é pior ainda. Aí você tem que alinhar o propósito. Por quê? Se você tem visão de ser a empresa mais inovadora do Brasil e o seu sócio não tem a mesma visão, vocês vão puxar para o lado diferente um do outro. Se você tem dentro do seu propósito que você quer que os seus clientes sejam encantados e os seus sócios também não adianta. Primeiro passo, propósito. Propósito alinhado. Segundo passo, conhecer o mercado. Ah, mas eu trabalho com café a vida inteira, eu conheço o mercado. Beleza, você conhece o mercado de café, mas você vai montar uma cafeteria, a ideia é totalmente diferente. Você conhece como que é o comportamento do cliente? Talvez você conheça o cliente, mas você não conhece o concorrente, você não conhece as 5 forças aí, né, que a gente utiliza muito em Porter, é utilizado por Porter, ou seja, quais são as forças de mercado, quais são as barreiras de entrada, as barreiras de saída, qual que é a força do meu cliente, fornecedor, qual que é a rivalidade dos concorrentes, tá? Conhecer o mercado, pensar no seu posicionamento, de que maneira eu quero me posicionar? Eu quero me posicionar por preço, eu quero me posicionar por nichos específicos, eu quero ser inovador, quem eu quero ser? Primeiro ponto, segundo ponto, propósito, primeiro ponto, propósito, segundo ponto, conhecer o mercado, terceiro ponto, desenvolver o modelo do seu negócio, tá? Desenvolver um modelo de negócio, você vai compreender naqueles 9 blocos lá, qual que vai ser a minha proposta de valor, como que eu vou entregar valor para o meu cliente, qual que vai ser o meu diferencial, tá? Quarto passo, desenvolver o plano de negócios. A gente tem visto muitas pessoas que falam aí de empreendedorismo esquecer um pouco do plano de negócio. E eu, particularmente, acho isso um tiro no pé. Por quê? O modelo de negócio, ele trabalha a essência do seu negócio, a alma do seu negócio. O plano de negócio, ele trabalha como funciona, como que é essa estrutura, qual que é o meu operacional, qual que é o meu financeiro, né? Como que funciona a minha análise concorrencial, quais são as análises, as minhas forças, fraquezas e potencialidades, tá? E tudo isso, né? No final, qual que é a minha rentabilidade, lucratividade, retorno de investimento, ponto de equilíbrio, tá? Então eu preciso ter tudo isso. Então, a gente pensa aí, desenvolver modelo de negócio, desenvolver plano de negócio. Depois que você desenvolveu isso, para onde que eu vou? Né? Beleza, eu tenho um plano de negócio. Como que será a minha gestão estratégica do meu negócio na hora que eu implantar? Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar uma gestão ágil de negócio? Como que vai ser esse processo? Eu vou fazer um planejamento estratégico, que maneira que vai ser isso? Quais as ferramentas? Eu vou automatizar isso? Eu vou utilizar Excel? Qual que vai ser né, tudo isso, né, determinar isso. Depois determinar o quê? Ou até antes, paralelo aí ao plano de negócio. Qual que é a minha personalidade jurídica? Né? Dentro da legislação, aí, onde que eu posso ir? Eu vou caber aí dentro do Simples Nacional? Eu vou ser uma empresa de lucro real? Como que vai ser isso tudo? Próximo passo, empreender. Não tem como, né, você não entrar para o empreendedorismo e deixar a sua ideia no papel. A ideia no papel não significa nada e ela pode se tornar obsoleta. Depois que você empreendeu, né, buscar sempre, né, na verdade isso não são passos, né, eles são às vezes até paralelos a essas etapas que eu disse. Buscar informação sempre, estar inserido no mercado sempre. Ou seja,
A gente trabalha essas 6, 7 perspectivas, que eu acho que é vital, né? E uma delas que é primordial, conhecer o mercado. E dentro desse mercado é o seu cliente. Ser especialista no seu cliente, assim, devorar o comportamento do seu cliente. Quanto que muita gente começa perdido, só quer pegar, colocar o produto, vender, não pega, não monta uma estrutura. Vendo isso também, que muita gente está empreendendo aí, muitos trabalhadores informais. Com isso, você acha interessante? Quais são as vantagens de abrir uma MEI e etc? É que muita gente vê isso e não sabe. Você pode estar explicando para a gente? Você quer saber sobre como a questão do microempreendedor individual, né? E também se vale a pena muita gente se manter como trabalhador informal ou se compensa abrir uma empresa. Primeiro ponto que a informalidade ela não é nunca positiva, né? Em diversos fatores. Primeiro ponto, se você não tem uma carteira assinada, por exemplo, e você está trabalhando, você está deixando de contribuir, né, com o INSS e dificultar aí a sua aposentadoria. Porém, o MEI não é só para isso, né? Mas isso auxilia nesse ponto. E, por exemplo, você tem uma empresa aí, você cai, machuca, sofre né? Você precisa afastar. O MEI te facilita depois que você pagar aí durante um ano, né? Ou você é mulher, é empreendedor. Você está pagando corretamente o seu carnezinho ali do MEI, engravida, você precisa de uma licença maternidade, isso facilita também. Mas, como eu disse, o MEI não é necessariamente para isso. Qual é a vantagem do MEI? Primeiro ponto, você está se formalizando, você está existindo como negócio para o mercado. Isso te facilita em quais outras vertentes? Se você é um MEI, Uber, né? Você transporte por aplicativo. Tem muitas empresas aí multinacionais que contratam serviços de transporte somente se a empresa tiver o CNPJ. Né? Ela não quer contratar em carteira assinada, ela quer terceirizar isso. Tá? Então, ele te dá acesso ao mercado, ele te dá facilidade, por exemplo, eu conheço muitos empreendedores que fizeram o MEI porque consegue comprar sua matéria-prima ou o seu produto acabado ali para vender mais barato porque tem um CNPJ. Outro ponto, te dá acesso a crédito. É óbvio, o MEI ele não tem o mesmo acesso a crédito que uma microempresa que tem um faturamento maior, mas ele tem possibilidade. Nós temos casos aí do MEI e pessoas conseguem um desconto muito maior na hora de comprar um veículo que ele vai utilizar na empresa. Então, o MEI ele tem essas facilidades. E outra coisa importante, a carga tributária. Né? O microempreendedor individual, ele não precisa ter um contador, né? Eu falei da carga tributária, mas eu falo de despesa, ele não precisa ter um contador. O MEI, ele vai pagar um valor fixo mensal, né, e só vai tirar a nota fiscal se ele vender para uma pessoa jurídica. Então, a carga tributária dessa pessoa, a questões financeiras é muito menor do que se ela for abrir uma microempresa, uma EPP, outra, né? Ele vai entrar para o mercado, ele vai existir como negócio, ele vai ser enxergado, né? Hoje o MEI ele pode faturar até R$81 mil por ano, né? E muito provável, né, que com essa crise aí do Covid, muito provável, não posso garantir, né, mas muito provável que o governo federal talvez aumente esse valor aí do MEI de 81 mil para mais, por quê? Para incentivar o empreendedorismo. Né? Então, ele tem inúmeros benefícios. Francis, até perguntando nesse sentido, a gente está tendo agora o auxílio emergencial e muitos do que estão recebendo são profissionais autônomos ou profissionais informais. E aí a gente está vendo no Brasil o número gigantesco que a gente tem de pessoas informais que tipo, não tem registro, não tem cadastro, pessoas que realizam um trabalho de, sei lá, de pintor, ou de, às vezes, técnico em alguma coisa, ou faxineiras, ou, enfim, profissionais autônomos, informais, que não tem nenhum registro. Por que você acha que a gente, que não tem, que tem tantas pessoas sem o MEI, e por que você acha que tem essa dificuldade em procurar o Sebrae, de se formalizar?
O que que acha que falta no cenário brasileiro? Há dois fatores. Eu acho que a maioria das pessoas não buscam informação, né? Porque isso aí está na mídia direto, o Sebrae coloca na mídia, né? A maioria das cidades maiores, como Poços, Pouso Alegre, tem um escritório do Sebrae, né? Esse acesso está fácil, a gente tem as salas mineiras. Eu acho que é um pouco aquela cultura de que, por exemplo, eu vou abrir o MEI porque eu vou ter que... Ele não é uma obrigação para você pagar as coisas para o governo. Ele é uma oportunidade. Eu acho que é um entendimento de que o microempreendedor individual é para aquelas pessoas realmente que são informais e que desejam empreender sem ter uma estrutura de custo muito grande. Ele é uma oportunidade. Eu acho que é mais enxergar mesmo como uma oportunidade, né? Vou te citar um exemplo. Uma vez, numa palestra, eu escutei uma pessoa falar assim, eu não vou abrir um MEI, não, para dar dinheiro para o governo, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia que é isso. E, na realidade, ele é uma facilidade, porque quem for pesquisar mais sobre o MEI, seja nas nossas palestras, seja no próprio portal do empreendedor, ele vai ver que os benefícios são muito maiores. A carga financeira que você vai ter durante um ano aí de despesa, ela é infinitamente menor do que uma microempresa, né? Porque uma microempresa você vai pagar um valor aí para o contador considerável, né? Para o trabalho que o contador tem que fazer, que a gente entende que tem todo esse trabalho. Então, eu acho que é mais uma mentalidade mesmo, às vezes cultural, né? Eu sempre fui informal e continuo sendo informal, Então, assim, eu acho que é uma cultura. Por isso que é importante, né? Iniciativas como a de vocês e de outros canais de comunicação que levar essa informação, né? Nós fazemos, agora com o Covid, a gente até diminuiu um pouco em decorrência de não poder ter aglomeração. Mas a gente fazia até antes do Covid uma palestra por semana chamada Como Ser MEI na Prática, para levar informação, o que você pode fazer, quais áreas que podem, né? Então tem informação para isso. Eu acho que é mais uma cultura mesmo, né, que tem aí do brasileiro, né, de fazer um bico, né? Mas isso tem mudado muito, mas muito mesmo. A quantidade de MEIs hoje numa cidade como Poços de Caldas é gigantesca. As pessoas estão mudando, acho que as pessoas levam tempo aí para mudar essa cultura mesmo. Francis, nesse sentido, como que você acha que a gente podia então estar acelerando essa mudança? E você falou que tem os cursos do Sebrae, eu sei que o Sebrae está oferecendo bastante curso por EAD, né? Esses cursos auxiliam, mas aproveita e fala um pouco sobre eles também para dar uma propaganda aí. Eu acredito que a maneira de acelerar isso é levar informação, é o que vocês estão fazendo mesmo. Levar a informação o máximo possível para as pessoas, né? Nós temos um trabalho no Sebrae que chama Sebrae na Empresa, que as assistentes do Sebrae vão de negócio a negócio, levando um material, fazendo um diagnóstico com esses empreendedores, levando informação. As nossas assistentes são verdadeiras especialistas em MEI, principalmente. Então, como que acelerar isso? Levar informação como vocês estão fazendo, utilizar esse meio de comunicação, né? E que as pessoas estejam abertas também a buscar essa informação, porque a equipe que nós temos hoje é muito preparada. Eu não quero ir no ponto porque eu estou com medo do Covid. Liga no 0800, você vai ter informação também. Nós temos canais de informação online aí, né? Busca o site do Sebrae MG, entre em contato com o 0800 lá, né? E que nós temos cursos também, né? Busca o Sebrae nesse contexto, para o Sebrae na sua empresa, para buscar informação. Nós temos muitos manuais online do Sebrae, é só você entrar lá, se cadastrar na biblioteca digital do Sebrae e tirar informação sobre isso. Como ser MEI, né? Quais os caminhos? Nós temos manuais para aquele que está se preparando para ser MEI, para aquele que é MEI. Nós temos manuais, né, e planilhas para aquela pessoa que se tornou MEI, quer fazer uma gestão financeira, gestão de capital de giro, formação de preço de venda. Isso em grande quantidade. Às vezes a gente tem até dificuldade de saber tudo, porque é uma quantidade gigantesca, né? Então, busque acesso, seja no site do Sebrae, seja presencialmente, nos ligue, nós enviamos também, se a pessoa nos ligar lá no ponto, a gente envia no e-mail dela, a gente faz essa busca ativa, tá? Desse material todo mastigado, todo fácil, para que a pessoa
se informe mais. Tá? Certo. E aproveitando o assunto, você falou que o Sebrae oferece toda a estrutura. Isso é excelente. E existe algum custo, alguma coisa? Porque muita gente acha, Sebrae, se eu for lá, eles vão me cobrar pela assistência. Também, como é que funciona para ter uma assistência presencial? Acredito que talvez não esteja tendo por conta do Covid, mas em tempos normais, como é que funciona? A gente está até tendo atendimento presencial, mas tomando todos os devidos cuidados, atender uma pessoa por vez, atendimento agendado. Esse atendimento presencial não tem custo, a consultoria à distância não tem custo, a presencial, muito raramente tem custo, mas é uma coisa infinitamente barata. Né? Se tem algum projeto do Sebrae, por exemplo, o Sebrae tem um projeto que é Sebrae Tech+. O que é o Sebrae Tech? A empresa quer desenvolver, por exemplo, um e-commerce. Aí você está um exemplo, né? Se a pessoa vai desenvolver um e-commerce, o e-commerce custa R$8.000, o Sebrae subsidia 80%. E o empreendedor vai pagar só 20%. Isso é uma oportunidade muito grande. Por quê? Você vai comprar um e-commerce, ele é 10 mil. Então, se ele é 10 mil e o Sebrae pagar 80% nesse projeto do Sebrae+, o cliente vai pagar só 20%. Mas isso eu estou falando um caso assim muito específico. Palestras são gratuitas, né? Consultorias são gratuitas. É o caso, às vezes, de uma oficina ou outra, de uma ferramenta ou outra, mas é um preço simbólico. Ou se você for fazer um curso, uma palestra fora aí numa cidade grande, você vai pagar um valor alto. Né? Então, a grande maioria dos projetos Sebrae são subsidiados. Eu quero receber informação de e-mail, totalmente gratuito. Eu quero participar de uma palestra, gratuito. Né? A não ser quando a gente tem uma palestra aí, por exemplo, com um grande nome aí nacional, mas ainda é um preço simbólico. A gente vai trazer aí um Leandro Carnal, né? E você vai pagar um preço simbólico, mas a grande maioria dos eventos são gratuitos. Então, acho que é aproveitar isso mesmo. Eu quero desenvolver um plano de negócio. Eu posso ter acesso aí ao manual do Sebrae? Sim, gratuitamente. O Sebrae nós lançamos hoje o nosso novo software de plano de negócio, que é totalmente interativo, que é mais leve, que é intuitivo, que é moderno, gratuito, é só você se cadastrar e fazer. Então, assim, é muito mais uma atitude do empreendedor de querer do que necessariamente que falta de ferramenta. Hoje existe essa inúmera possibilidade, essa gratuidade, de o cliente ter acesso a isso. E nós estamos vindo com novidade aí daqui a um tempo, né, que é um espaço do Sebrae totalmente modificado, totalmente inovador, né, para o cliente, que o cliente vai ter acesso a podcast, o cliente vai ter acesso a vídeos, vai ter acesso a muita coisa legal para ir para aprender. Muito bom. O Sebrae sempre pegando e incentivando os empreendedores. Tanto que isso é algo que eu vejo que falta muito no nosso cotidiano. Claro, é minha opinião, mas pelo que eu vejo as faculdades e até escolas em geral, incentivam muito a trabalhador a prestar um serviço, a ser um CLT. E precisa ter essa visão empreendedora, tipo, você correr atrás das suas atitudes, não receber ordem e executar. Isso é um diferencial muito grande. Até porque você falou uma coisa muito legal. A gente trabalha muito em empreendedorismo relacionado a ter empresa. E empreendedorismo não é necessariamente isso. Empreender, na minha opinião, ele é um comportamento. É um sentimento de você olhar assim, nossa, isso não está legal, eu quero mudar. Agora, existe, né, nós temos o empreendedorismo daquele que é um entusiasta do empreendedorismo, nós temos aquele momento empreendedor, aquela pessoa que quer empreender e aquele que tem negócio. Então, é vital a gente buscar essas características de comportamento empreendedor, porque você pode ser um padre que é empreendedor, você pode ser um músico que é empreendedor, você pode ser um pastor que é empreendedor, ou seja, empreendedorismo é comportamento. Né? Então, é importante, sim, que as instituições de ensino, é importante, sim, que... Você falou uma coisa que é legal, né? É importante que as empresas também incentivem os seus empregados, os seus colaboradores a serem empreendedores, né? Que aí nós entramos dentro do contexto do intraempreendedorismo.
Empreendedorismo é um comportamento. Imagina você ter uma empresa que você tem colaboradores que ele trata a sua empresa como se ele fosse dono. Essa empresa não vai ter fim, né? Porque tem pessoas realmente que querem trabalhar dentro de uma empresa e elas podem ser empreendedoras. Eu posso dizer com força que o Sebrae, nós somos funcionários do Sebrae, mas nós somos empreendedores, porque a gente respira empreendedorismo constantemente. Às vezes é até complicado trazer uma palestra para a gente que é funcionário, porque a gente respira tanto aquilo que é bom dentro do empreendedorismo, que quando você tem uma palestra, uma coisa, tem que ser uma coisa muito nova, muito inovadora, porque a gente está em constante contato com essa temática. Você falou até da questão do empreendedor interno, né, Franz? Eu lembrei até de uma história interessante a respeito desse conceito, que o chefe chegou para os funcionários e falou, vai lá em tal lugar e me compra 10 melancias. Falou para um funcionário. Aí o funcionário foi lá e voltou e falou, chefe, não tem melancia lá, infelizmente está em falta. Aí ele falou para outro funcionário, chamou, vem aqui, vai lá e me vê quanto que é o preço de 3 melancia. Me compra 3 melancia. Aí o funcionário foi lá e voltou, chefe, infelizmente não tem melancia, mas eu já peguei a lista e tem abacate até o preço, tem abacaxi até o preço, as maçãs são até o preço, uva até o preço, e pode substituir, e ele faz promoção, entrega, enfim, já tem todos os detalhes. Enquanto um só foi lá e fez exatamente o que era para fazer, perguntou, tem melancia? Não tem, foi embora. O outro se preocupou em fazer pesquisa, ver qual era o preço das outras frutas, perguntar se entregava. Então, falta, às vezes, como o Gui falou, essa vontade de querer fazer a mais. Não só receber a ordem e fazer exatamente o que a ordem diz para você fazer. De querer inovar, de querer fazer, de realmente, como você disse, ter paixão pelo que está trabalhando. Eu acho que falta um pouco disso. Essa é a velha... O que você está contando é a velha história, né, da iniciativa. As pessoas precisam ter iniciativa, né? Seja fora da empresa ou seja dentro da empresa, a gente precisa ter pessoas que tenham, né, essas habilidades do futuro, no sentido do quê? Tomar decisão, né? Tomada de decisão, saber gerenciar risco, ter resiliência profissional, né? Buscar o quê? Fazer o negócio acontecer. As empresas hoje não querem contratar um funcionário para aprender com ela, a empresa quer contratar um funcionário que faça o negócio acontecer. E isso, as pessoas estão identificando o quê? Isso é uma realidade pessoal, nem é profissional. Nós precisamos disso como pessoa, ter iniciativa. Iniciativa hoje é um diferencial. Em vez de ficar naquele preto e branco, a gente pegar, abrangir, ver várias outras soluções e oportunidades. E isso hoje em dia, eu acredito que é o mínimo que se espera para ainda mais um empreendedor ou funcionário. E, Francis, nosso tempo aqui já está um pouco estourado e gostaria de saber de você qual dica que você dá para os empreendedores atuais, até os que estão querendo começar, ainda mais nessa época de pandemia, de preços altos, muitas lojas fechando e também muitas abrindo. O que você tem para dizer para eles? Também, se quiser dar um recado final aí, está aberto para você. Eu penso assim, que dica que eu daria principal? O primeiro ponto, que deixar de ser um pouco operacional e ser mais estratégico, né? Se o que está acontecendo aí, preços altos, isso e aquilo, loja abrindo, loja fechando, é importante que os empreendedores sentem e analisem mais o atual cenário. E aí? Que experiência que eu posso tirar disso? Que lado que eu estou errando, onde eu estou acertando? Ou onde eu não estou errando, mas eu estou deixando oportunidades para trás, né? E primordial, repensar os seus modelos de negócio, repensar a sua atuação, repensar o seu cliente. Que modificação que o meu cliente teve? Ele teve modificação de comportamento, de compra? Essa modificação foi superficial, foi profunda, foi mediana? Tá? Isso aí é de vital importância, sentar e pensar, né? Tem um pensador, um escritor italiano, que ele chama Domenico De Masi, ele fala que nós vivemos a época do ócio criativo, né? Que a gente precisa ter tempo para ser criativo, para ser estratégico. Eu acho que é aquela velha retórica, né? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Não que você não precisa trabalhar, mas você precisa colocar o seu negócio, o seu trabalho, o seu dinheiro a seu favor, não você ser escravo disso.
E para que a gente seja efetivo, nós precisamos pensar efetivo. Quem é o meu cliente? Aí ele modificou, o que ele compra? O que ele está comprando agora? Queria agradecer mesmo o Franz por ter topado participar com a gente. Foi um prazer ter essa participação aqui. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Francis, pela sua participação. Fantástico sobre o mundo empreendedor. A gente deu uma pincelada hoje e espero você estar aqui mais vezes para a gente estar conversando, debatendo sobre vários assuntos. A gente pode falar desde grandes empresas, empreendedor mirim, dicas mais aprofundadas de como começar seu negócio. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço vocês, eu acho que foi bem legal, eu acho que é importante ter a opinião de vocês jovens aí, né? E conte com o Sebrae sempre, tá? Conte com a gente em todos os aspectos.